Você tem a lista dos seus filmes favoritos da vida? Nesse vídeo aqui a gente vai comentar de um dos meus particularmente favoritos, que é Cinema Paradiso. Filme de 1988, italiano, ganhou o Oscar depois em 89 também, ganhou o prêmio em Cannes, ganhou o BAFTA. Prêmio é o que não falta para esse filme, e é um filme muito especial, e a gente vai comentar nesse vídeo por que eu gosto tanto desse filme e por que a Juliana acho que agora passou a gostar também tanto desse filme depois de ter visto. Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Eu nunca tinha assistido Cinema Paradiso do começo ao fim, né? Então foi uma experiência que eu tive agora. E realmente é um filme extremamente bonito, marcante, que faz uma homenagem ao cinema, né? Ele te faz, te remete a memórias, porque você vai vivenciando ali a própria jornada do personagem, né? Lembrando da sua infância, a importância do cinema na sua história. E enquanto eu assistia o filme, eu lembrava, às vezes, alguma coisa da minha infância relacionada a cinema, aí vem outra memória, vem outra memória. E que coisa maluca, né? Como um filme que tem uma temática tão específica pode te levar nesse furacão de sentimentos e emoções e te despertar esse monte de memórias, né? Então, assim, tipo, é uma coisa muito louca o que é a arte, né? É o efeito gatilho, né? Exatamente, ele te dá realmente um gatilho. Isso. Ele desperta um gatilho emocional e de lembranças, nostalgia, né? Que você possa ter, de repente, das suas experiências em idas ao cinema, de repente, né? Porque conta a história, pra quem não conhece, né? E a gente não vai dar nenhum spoiler aqui, muito assim, nossa, estragou o filme pra mim porque eu ainda não vi. Mas vamos comentar, assim, o que é a história, né? A sinopse geral, né? É a história de um garoto que é apaixonado ali pelo cinema, mas assim, ele apaixonado porque ele ficava curioso, né? A gente tá falando de uma cidadezinha no interior da Itália, década de 40, né? Ali no período da Segunda Guerra Mundial, uma cidadezinha, e vive esse garoto, tem o apelido de Totò, né? O nome dele é Salvatore. Ele vive com a mãe que espera que o pai volte da guerra, porque ele foi lutar na guerra, ele tá no fronte na Rússia e ela tá ali esperando que ele volte, né? E o garoto tem aquela paixão dele, aquela curiosidade, porque o único entretenimento na cidade era o cinema local, o Cinema Paradiso, que funcionava ali numa igreja, num lugar que era uma igreja, né? E aí você tem ali, ele faz amizade com o projecionista, que é o Alfredo, e os dois criam uma relação assim de amizade realmente, e o garoto se interessa por aquilo e começa a aprender como é projetar filmes e toda aquela experiência que os dois vão trocando ali, embora sejam de gerações absolutamente distintas, né? E o Alfredo vê no garoto o potencial, porque ele é um menino inteligente, ele é um menino interessado, é um menino fora da curva, né? Se comparado ali com os outros. Tem uma história pessoal, né? Do pai, né? Que tá na guerra, da mãe sozinha. O garoto é coroinha na igreja. Né? Então, assim, tem também é um bom aluno. Então, assim, ele vê potencial no garoto. E por mais que em algum momento essa conexão deles, né, que os fatos tendem a romper, a relação deles de amizade sobrevive. E o Cinema Paradiso, ele não é só um cenário, ele é um personagem da história. Porque é ali onde, como o Davi falou, que aquela sociedade se encontra, é ali que as coisas acontecem. A gente está falando de uma sociedade pré-TV, né, em que o cinema tinha um papel que era além de entreter, né? Era um papel social, né? Social, era o lugar onde as pessoas se encontravam, era o único entretenimento que as pessoas tinham. E o filme, que é o filme dirigido pelo Giuseppe Tornatore, né, o diretor, ele consegue muito bem emular a atmosfera daquele lugar ali, de realmente criar uma cidade. Você acredita que é uma cidadezinha na década de 40, porque as pessoas estão vivendo as emoções daquelas películas, né, daqueles filmes que eles estão vendo ali na tela, estão se emocionando, estão rindo, estão se assustando, passam por toda sorte de sentimentos e sensações que o cinema provoca, né? E o legal é que na construção mesmo do roteiro, ele faz você se envolver com isso, né? A viver o que aquelas pessoas estão vivendo, a sentir todos esses sentimentos e sensações que o cinema desperta na gente. Ele te coloca como espectador, como se você também fosse parte daquela plateia ali, né? E você vê ali cenas de filmes icônicos, personagens como Charlie Chaplin aparecendo
acontecendo na tela. Então, assim, nada daquilo, não, tudo é familiar. Então, é bizarro. E uma coisa muito maluca, esse filme me despertou a lembrança de um livro que eu li quando eu era criança, que é O Meu Pé de Laranja Lima, que tinha uma história muito parecida no sentido dessa relação entre uma criança e um senhor, né, de amizade, e que um via no outro uma figura paterna, né, o outro como se fosse um filho, e aquilo, eu me lembro quando eu li esse livro, meu Deus, eu chorei tanto, que aquela história era tão triste, aquela criança era tão sofrida, e aí, quando eu comecei a assistir esse filme, que começou a vir, eu comecei a chorar, mesmo em cenas que não eram nem... Mas porque muito bizarro a gente, isso. Principalmente num contexto que a gente vive atualmente ainda de pandemia, em que a gente não tem mais os cinemas, né? A gente que gosta tanto de ir ao cinema. Que é o nosso grande entretenimento, né? E não é hoje, né? Hoje a gente tem uma sorte de opções, né? A gente tá aqui esse tempo todo em casa vendo muitos filmes ainda, porque a gente tem o streaming, a gente tem aqui as mídias físicas pra gente poder ver, mas a gente tá falando de uma época ali que as pessoas não tinham essas alternativas, então realmente ir ao cinema era o evento, né? Era uma coisa realmente, as pessoas se encontravam ali, a vida social daquela cidade acontecia ali, naqueles encontros, né? Então, esse filme é especial por isso, né? Porque ele mostra essa importância, né, do espaço físico como ponto de sociabilização das pessoas, né? Não é só sobre filmes, né? Não, e sobretudo o papel da arte, né? Como o escapismo para a vida realmente, né? Como você consegue enxergar a vida, conhecer outros universos realmente por conta das histórias que alguém está contando, né? E da forma que alguém está contando, né? E o filme consegue tanto mostrar isso como fazer isso também. Então eu acho que isso é muito fundamental e por isso que ele é um dos meus favoritos de sempre, né? E é um filme realmente muito bonito. Ele tem vários subtextos e mensagens que são passadas. A gente acompanha ali a jornada do Totó, né, de criança a adulto, e todas essas e a relação dele com as pessoas da comunidade que passaram a fazer parte da vida dele por conta do cinema, né? Não, e a trilha do filme, que é outro personagem à parte, composta pelo Ennio Morricone, né, o maestro Ennio Morricone aí, autor das melhores trilhas talvez da história do cinema, né? Ele pontua esses momentos do filme assim, que, cara, sabe aquela cena que você já tá assim, cara, peraí, tô me segurando aqui, vou chorar pra caramba aqui. Aí vem aquelas notas da trilha do Morricone e você fala, puta, né, agora não dá, não consigo mais. Realmente. Te joga pra aquele, sabe, pra aquela máquina de lavar de sensações ali que você fica de um lado pro outro ali. Tem hora que você ri, tem hora que você chora, tem hora que você fica triste, tem hora que você se emociona com algum acontecimento do personagem, alguma descoberta ou alguma coisa que acontece realmente na história. É um filme capaz de fazer isso, sabe? Realmente de te jogar um monte de esse turbilhão de sensações e sentimentos, né? E a gente pôde assistir em casa, com calma, né? É o Blu-ray 4K, que vem com extras. Então o mais legal foi assistir depois esses extras em que o diretor conta todo o processo criativo, conta como é que foram os bastidores. Aí você vê o quanto de amor envolvido, né? E quanto de pessoas que... E de quanto da história pessoal ele conseguiu colocar dentro daquela história. Exato, né? Isso, como as inspirações dele, né, para a história. Lembranças ou alguém que ele conhecia, que viveu situações parecidas, né? Ele conseguiu fazer realmente emular isso tudo e construir essa história que realmente é tão atemporal aí. Acho que é um filme que tem que ser descoberto para quem ainda nunca viu, Cinema Paradiso. E se você puder, né? Infelizmente não está disponível em nenhum streaming no Brasil atualmente. É um filme, como eu falei, de 1988, mas que ganhou o Oscar, né? Então é um filme que, né, filme estrangeiro na época, né, em 89, ele tinha que estar disponível de mais fácil acesso, né? Ele ganhou os principais prêmios, né? Então, sim. E é um filme belíssimo, é um filme realmente que fala sobre cinema, mas fala muito mais do que isso, né? Fala sobre ser humano, né? Sobre sentir, sobre se relacionar com alguém e realmente nutrir e ter as desilusões que acontecem também, né? Sem entrar em mais spoilers para não estragar a experiência de quem ainda não viu e vai ver esse filme. Tem que ver esse filme. Você tá aí do outro lado, veja Cinema Paradiso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui seu like e se inscrever aqui no canal. E se você já assistiu esse filme, comenta aqui com a gente se você também entrou nesse turbilhão de emoções, o que é que passou pela sua cabeça, quais experiências, quais memórias foram ativadas. Porque a graça é essa, né? Quando a gente consegue assistir um filme, ler um livro, ouvir uma música que te leva numa viagem emocional, né? A gente fica por aqui, te agradece mais uma vez por ter assistido esse vídeo e a gente se encontra no próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau.